A história de Abraham. Quem era o Abraham? Na verdade, o Abraham, ele não era o Abraham, ele era Abram. Ele tinha um nome chamado Abram e ele foi escolhido pelo Eterno para que, através dele, pudesse surgir uma nação, não, várias nações. Está escrito que ele seria pai de muitas nações, e não de uma só nação. Fala, você vai ser pai de muitas nações. Muito bem. Se ele ia ser pai de muitas nações, é que existiam várias nações. E era Abraão. Ele tinha uma esposa que se chamava Sarai. Tiveram outros parentes do Abraão. O Abraão, ele tinha missão a cumprir. A gente sabe, né, que o Abraão, ele está no Ur dos Caldeus. Então, o Eterno orienta que ele deve sair dali. Existem 10 provas de Abraão. 8 provas são mostradas na Torá e tem 2 provas que não são. Essas 2 provas são exatamente a prova de quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele tem que sair de lá fugindo de Nirode, porque Nirode queria matar Abraão. Então, Abraão, ele foge de Nirode, o nome da paraxá é Ler-Lerá, a gente vai entender o que é Ler-Lerá. E aí, quando ele foge, ele tinha que atravessar um ponto onde parte desse ponto Nirode controlava. Então, parte desse ponto era controlado por Nirode. Nirode queria matar o Abraão de qualquer jeito. E ele não podia voltar. Ele, inclusive, matou o seu irmão. Né? Ele mata o irmão de Abraão, porque Abraão, quando é jogado no forno, o seu irmão, ele fala assim, não, eu não creio em Deus, mas agora que Deus fez esse milagre, eu vou crer nele. E ele é jogado e ele não consegue sobreviver. Então, toda essa área aqui, era controlada pelo Nirode. E o Abraham, ele tinha que correr dessa área. Então, ele vai correndo, ele vai fazendo as suas viagens, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Né? Vamos contar de novo, Um ponto, primeiro ponto, ele sai dos caldeus. Então, ele faz o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto, o quarto ponto, o quinto ponto, o sexto ponto, o sétimo ponto, o oitavo ponto. Ele também estava aqui numa situação difícil, porque existia uma parte aqui que era controlada por ninguém mais, por ninguém menos do que os egípcios. Os egípcios, eles tinham um controle de uma parte aqui, quer dizer, olha a situação, e ele tinha que descer no Egito, porque aqui no Egito que ele tinha que resolver. Se vocês, os sábios de Israel, saíram da onde, gente? De dentro do Egito. Não teve um que não saiu. O Moshe saiu da onde? Foi criado na corte egípcia. O Abraão foi para onde? Para dentro do Egito. Sara, ela é capturada, e aí eles acham ela muito bonita. O que acontece? Ele está numa situação. E, por outro, ele tem que ir em Hebrom, né? Porque ele sabia que em Hebrom aconteceria a questão de Josué, quando entraria na terra de Israel. Ele era profeta, ele tinha que chegar lá, isso está na Torá, ele tinha que fazer um altar
que depois ele tem que né? Porque lá vai ter aquela questão da morte dos 24 mil homens que os filhos de Jacó vão matar, porque eles violentaram a Diná. Eles mandam eles fazer a circuncisão, vão lá e matam todo mundo, e o Abraão ele já sabia disso, então ele já tinha que deixar todos os pacotes preparados. Guerra dos reis, etc. Ele está protegido aqui, porque um desses reis era o próprio Nimrod, né? E, gente, ele não foi atacado justamente porque estavam atrás do Abraão, mas ele estava protegido dentro da cidade do Egito. Então, eles não iam fazer guerra contra ele. Quando nós pegamos lá a Zorra e vamos ver os sábios do Sode, né? Vou mostrar que o Abraham, ele fez esse caminho aqui, vendo o caminho da lua fértil do Meio Oriente. Então, exatamente é onde essa lua, gente, a gente sabe que a Torá é um livro astronômico que fala sobre a descida da divindade sobre esses pontos. E você vai ver que todo esse ponto aqui, eles são atingidos pela essa lua fértil do Meio Oriente. Ela é responsável por todas as questões climáticas referente à colheita, de pescaria, etc. Então, ele, como era um homem servo de Hashem, e ele conhecia as letras hebraicas, ele então vai percorrer esse caminho. Vou tirar aqui quando ele faz todo esse caminho, ele recebe uma ordem, né? O que é dito para ele? Lerá, ou seja, vá por ti. Lerá, então está aqui, ó, é exatamente isso que está escrito, lerá. Um lamed, um kaf. A gente tem que entender também que o kaf, ele vale 20. Quando ele vai para o fim da palavra, ele muda o seu formato. Ele é assim no começo da palavra, que a gente vai ver já já, e quando ele está no final da palavra, ele muda a sua forma. Então, a perninha dele estica, os nossos sábios vão falar que isso é por causa do lado negativo, porque lerá, né? Vá por ti. Eu precisava do lamed e do kaf, eu vou ter 50. E 50 é, por incrível que pareça, a letra mais problemática da Torá, que é a letra Nun. A letra Nun, ela está falando que é a primeira letra do nome Nefesh, ok? Existem duas letras Nun na Bíblia, mais outro Nun, que é um Nun final, que é o representa a mulher. Ou seja, um Nun final, ele mudou de forma, é a mesma letra. É a ordem para ele ir, lerá. Quando você faz a somatória, você tem aqui, ó, 50 mais 50, que são 100. São 100. Quando eu inverto a palavra lerá, agora eu tenho a palavra kou. Ou seja, venha com tudo, vai com tudo. Porque lerá, vá por ti, se tornou kou, vai com tudo. Porque, ao contrário do que muitas pessoas acham, as letras divinas, elas desembarcam para o nosso mundo ao contrário. Não é daqui do Aleph, Tav, lá em cima. Não, é do Aleph até aqui embaixo. Ó. Nós estamos aqui embaixo. Abaixo, ligados por uma linha, através de Esod, que é a Lua, pela letra Tav. E se a gente, dentro dessa configuração, você vai ver aqui que o lamed não vai ser mais lerá. Ele vai ser agora o kaf na frente, kou, tudo, kou, ou seja, de baixo para cima, uma ordem que se vai. O que você pode fazer é ir de baixo para cima, lerá, começar uma caminhada. Só que essa caminhada não é andar por aquele mapa, não é aquilo. Metaforicamente está falando para você avançar para os mundos espirituais, subir. Quando o Hashem fala assim, Moshe, tira a sandália dos seus pés, o local que você vai pisar agora é local sagrado.
Na verdade, o que ele está falando para ele, ó, deixa o seu corpo, medita e vem para o mundo das letras hebraicas, vem para o mundo espiritual, que eu vou começar a falar com você agora. Moshe olhou assustado, olhou a sarça que queimava. A sarça é a letra Shin, estendida. E ele olhou e ele falou, mas como pode isso? E aí ele começa a ter a revelação da Torá. E ele fala assim, mas meu Deus, eu não tenho como seguir isso, porque ele era o homem mais humilde da terra. Então, eles começam uma viagem para o mundo espiritual. Não tem nada que ver com você vir para o mundo físico. O que vai acontecer a partir de agora? Agora que ele está com tudo, agora o Ler Lerá já mudou. Por quê? Se você vai caminhar com tudo para o mundo espiritual, o espiritual ele é um espelho que ele tem que responder aquilo. É que agora, esse Yud, aqui do nome Sarai, ele vai ter uma importância muito grande, porque para o Avram, né, se tornar Abraham, ele teve que ter uma mudança de nome. Ele não poderia continuar com o mesmo nome. Ele tinha que ter agora um nome, e esse nome ia ser diferenciado. Ele pega o Yud que está no nome da Sarai e ele joga para o nome de Abraham. Ele joga aqui, ó, no nome de Abraham. Então, o Avram não é mais Avram, ele é o Abraham, ou seja, ele agora ele tem uma outra configuração, ele não é mais a mesma pessoa. Agora ele pode, né? Ele pode ter dentro de si uma nova história, uma nova configuração das coisas. Olha lá. Então, o Yud sai, o Yud é quanto, gente? 10 mandamentos. Então, ele recebe lá 10 mandamentos. O 10 está aqui, né? E aí, o que acontece, gente? Ele tem que dividir. Olha que coisa bonita. Nada fica só para um casamento, nada. Eles têm que dividir cada uma desse Yud para duas pessoas. O que o Eterno vai fazer? Ele vai dividir. Ele vai fazer com que essa letra ela se torne em duas. Ele não pegou, olha lá, 2, 10, e vai dividir o 10 por 2, que vai ser igual a 5. Vai ter 5 aqui, ó. E a letra Re, ela é 5. Então, cada um ficou muito feliz. Ela ficou muito alegre, porque ela tinha Shem dentro dela. Ela não estava preocupada. Olha que coisa legal que a gente vai preocupar. Ela não estava preocupada com dividendos. Ela não estava preocupada com quanto ela ia ter. Ou se na casa dela ia ter um carro, Rolls Royce, uma piscina, ou isso, ou aquilo. Que ela estava preocupada era com a sua alma, porque ela sabe que ela tinha pouco tempo para consertar todo o problema que a Sara tinha feito no Gan Eden. Era pouco tempo. E que ela tinha que estudar intensamente a Torá e guardar intensamente a Torá para conseguir trazer o filho que ela tanto queria. Só que diz lá que ela era estéril. Ela não podia ter filho, não era isso? Então ela era estéril. Só que esse estéril, muitas pessoas vão achar que ela não podia ter um filho. O Zohar vai explicar que ela era estéril de vaidade. Estéril de querer ter. Ele recebe um rei, assim como Sara recebe um rei, porque eles tinham que receber duas Torás. A Torá oral e a Torá escrita. Sara de uma certa forma, a representação da Torá escrita. E Abraham é da Torá oral. Sara é o corpo e Abraham é a alma. E aqui, ó. Abraão levou sua esposa Sarai e Ló, aí de seu filho e irmão todas as riquezas que se acumularam, pessoas que adquiriram em Harã, ou seja, 1 milhão de pessoas que eles converteram ao Deus de Israel, e partiram para a terra de Canaã.
Passou Abraão pela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho. Observem essa palavra aqui, gente, de Moré, tá vendo? Então, de Moré. O que é Moré na linguagem da Torá, gente? É alguém que é professor e que ensina a Torá. Ensina a Torá. Alguém que vai gastar a sua vida ensinando a Torá para as pessoas. Então, isso é um Moré. Está aqui, ó, a palavra Moré. A palavra Moré, ela é muito linda dentro da Torá. Para aprender a Torá, você tem que ter o quê? Um Moré. Sem um Moré para te mostrar como é a Torá de verdade, você não tem. Ó, aqui em cima você tem a palavra Moré e embaixo você tem a palavra Torá. Bastou se substituir uma letra, que é o Mem, que é 40, pelo Tav, que é 400. As duas são no valor, ou seja, tem um 4. Aprender a Torá, como Abraão aprendeu a Torá, e como ele era um Moré, ele tinha que ter o quê? Um professor que ensinasse essas coisas para ele. Porque um Moré, se você substituir aqui em cima pelo Tav, você vai ver, vai ter o quê? Um ensinamento de Torá. O que é impossível você aprender sem ter um Moré. E sem que esse Moré te ensine aos pés do ouvido. Porque Sarai e Abraão, eles tinham um Moré, que era quem? Shem, o filho de Noa, que ensinou para Abraão que era a Torá. Quer dizer, Abraão, ele é um iconoclasta, quebra ídolos, etc. Ele sai dos caldeus porque ele tem uma revelação do Eterno e ele vai caminhar, mas ele precisa que o Shem ensine a ele a Torá, porque ele, na verdade, o Abraão, ele era um astrônomo. Ele sabia tudo, mas ele não conhecia a qualidade. Ele sabia que um Deus tinha criado tudo. E aí aparece Shem. Shem vai, então, ensinar a ele esses, né, Elai Moré, que, na verdade, não são planícies, no plural, mas planície, né? Ou seja, passou até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. O que é um carvalho, gente? Uma árvore sefirótica. Alguém que goste realmente de fazer isso. Alguém que realmente queira. E que tenha sido separado pelo Eterno. Com quem? Com Shem. Depois vai vir o Yaakov. O Yaakov vai estudar na escola de Eber. Ele vai ficar lá um tempão dentro de uma tenda estudando, descodificando a Torá que eles tinham naquele momento. Isso tudo vai se passando para frente, até que Moshe ele vai pegar os fragmentos disso tudo e vai trazer um entendimento do que é a Torá naquele momento. Só que a Torá, ela é um livro vivo. E aí agora a gente entra... O Abraão, ele vai ter que fazer uma circuncisão aos 99 anos de idade. Então, com 99 anos, ele vai fazer uma circuncisão. O que vai, mais uma vez, nos carvalhais de Manré, é o que está escrito lá. E aí, diz que vai ter um muito, muito forte. E, na verdade, ele vai ter feito, né, a sua circuncisão, que é o terceiro dia da sua circuncisão. Sabemos que um ciclo de um dia tem 24 horas. E que um ciclo de abertura do Mar Vermelho, 72, mais 42 letras sagradas do Ana Berroa, que foi usado para a criação do universo. Abraão estava sentado e ele recebe a visita de 3 anjos. Na verdade, a gente sabe que a árvore sefirótica ela é formada de um Shin, a gente sempre está dizendo isso, porque o Shin ele representa fogo, ou seja, o santo fogo do Eterno. E aí o que acontece? Ele também representa os 3 patriarcas, e eles também representam os 3 paus aqui da árvore sefirótica, né? Abraão, esse Abraão do lado direito. Nós temos do lado esquerdo, nós temos o Itsahak, representado pelo 7, e na parte central nós temos o Yud, representando o patriarca master, que é o próprio Jacó, ou Jacob. Na verdade,
eram 3 anjos, mas, na verdade, o que Abraão estava vendo era ele, os seus 2 filhos, o seu filho e o seu neto. Eles estavam vendo que eles iam conseguir reencarnar e que eles conseguiriam fazer a proeza de consertar a Torá, junto com as suas almas gêmeas. O que a gente está falando aqui? O Eterno mostrou numa visão que eles iam reencarnar e que eles iam consertar a Torá e que quando o Ló é salvo lá de Sodoma e Gomorra, ele não foi salvo pelos seus méritos, mas por mérito de Abraão, porque através dele vai vir o povo moabita, né? Moabe, os filhos de Moabe, que descendem de Ló, e que lá na frente, a Ruth, a grande Ruth, ela vai ter dentro do útero dela um portal para trazer Davi Meller. Somente por isso que Ló sobreviveu. Gente, faltava dentro do povo hebreu uma força que só existia em Moabe e que já estava prometida anos lá atrás, 400 anos atrás, que em Ruth, isso se cumpriria. Então, o erro que aconteceu lá atrás, o erro que acontece lá atrás, ele só acontece porque é permitido por Hashem. O Aleph por extenso. Então, eu tenho aqui o Aleph lá. Olhem como é que se escreve o Aleph, porque depois vocês já vão ficar sabendo. Depois, eu preciso escrever o Dalet. Então, vamos lá. Um Dalet, ele começa com o próprio Dalet. Toda a letra vai ser escrita por ela mesma. Um Lamed e um Dalet. Então, tem aqui, ó, Dalet. Eu tenho a letra Nun. Como se escreve a letra Nun? A letra Nun, ela se escreve, né, com o próprio Nun, um Vav no meio. Ela pode mudar em algumas configurações e um Nun final. Olha lá, a letra Nun. Está escrito aqui. E o Yud? O Yud, ele vai começar com Yud, vai ter um Vav e vai ter um Dalet. Ok? Vamos lá, a gente pegou as letras, a gente configurou aqui os nomes, né? Escrevemos por extenso, a gente tem que entender o que a Torá fala. Modificado dentro da Torá, não vai ser ninguém que vai poder modificar isso. Então, o que eu faço? Eu vou mudar essas letras, tirar o próprio nome do Eterno, que está aqui dentro, vou botar em outra cor, e vou usar justamente as outras letras para a gente chegar ao conceito que eu quero chegar. A partir desse momento, então, eu preciso agora pegar os números e trazer esses números para cá e botar eles em cima das letras. Okay? Então, eu tenho um Lamed ali mais 30, okay? Tem um Dalet que é 4, tem um Aleph que é 1, tem um Aleph que foi escrito, tem um Dalet que foi escrito, eu tenho um, ok? E tem um Yud. Tirei o próprio nome Adonai, né? E aí agora eu começo a fazer a minha gematria. 30, eu tenho 80 do peito, tenho 80. Agora eu tenho 4 mais 30 aqui desse nome aqui. Tenho 4 do Dalet. Agora eu tenho 400. Né, 400. Eu tenho 6. Tenho 6. Eu tenho um final que vale 50. Eu tenho 50. Então eu tenho 10, mais 6 aqui do Yud. E eu tenho agora o outro Dalet aqui que vale 4. Pronto, terminei. Agora eu preciso fazer a somatória desses números. 80 mais 30 mais 400
mais 30, mais 4, mais 50, mais 6, mais 4, mais 6, 610. Não é isso? 610. Por quê? O nome Ruth, ela tem valor 200 do reiche, ok? 200 do reiche. Ela tem 6 do Vago, 6 do Vago. E eu tenho 400 da letra final do nome Ruth. Aqui está escrito Ruth. Né? Então, eu tenho 400. E eu tenho 606. 606, e eu tenho 4 letras do nome Adonai. Ou seja, tenho 1, 2, 3, 4 letras. E vai me dar 610. Ok? Ou eu posso pegar também o numeral que deu aqui, 610, e posso diminuir as quatro letras, e aí eu tenho 606. O que a Torá está nos dizendo com isso? Que isso que eu acabei de falar é verdade, e que pode haver a conversão de qualquer pessoa ao judaísmo. E que muitas vezes as pessoas ficam discutindo essa questão de que uma moabita ou não moabita podia entrar no povo de Israel, e a Torá não está falando nada disso, porque a Torá ela não vai discriminar povo nenhum. Então, a gente descobre aqui que através de Ruth, através de Ló, o que aconteceu, estava falando que o rei Davi ia vir, e que o rei Davi ia escrever o livro de Tehilim, e que os 3 patriarcas estavam tendo uma visão de quem eles seriam no futuro. E, na verdade, o primeiro patriarca, que é Abraham, ele é representado pela letra Vav, o Issahac é representado pela letra Zain, porque você tem aqui 6 sefirotes, e quando você pula para Malhut, você tem 7, Zain, ou seja, o Vav, que é 6, depois Zain, que é 7, e depois o Yaakov, que é o master, ele tem o Yud, ele é o completo, ele conseguiu reorganizar toda essa questão espiritual das letras. Ele está entendendo a Torá. Agora, ele chegou ali a um nível onde ele compreendeu a Torá. E ele agora começa a entender que todo mundo, essa terra, né, ela está sob o domínio de um só Deus, e que as pessoas elas vão ter as suas configurações dentro daquilo que o próprio eterno Deus quer que elas sejam. Ou seja, não existe nada que acontece ao acaso. Quando você entende que nada acontece ao acaso, você então vai torcer para que o Eterno ele possa estar fazendo o melhor pela humanidade, porque a salvação ela não é individual, ela é coletiva. Né? Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer pelo coletivo, pelo próximo. Tudo que a gente for manter de estudo de Torá tem que ser com amor pelo próximo. A gente nunca pode ser diferente de Sara, que era estéril para as coisas do mundo, para dinheiro, etc., porque é uma das questões mais difíceis na vida do ser humano. E a gente nunca pode ser dentro dessa configuração. Você está entendendo? Muito bem. Quando eles vão ter um filho, qual é o nome do filho? Itzahak. Então, Itzahak nasce, que é o segundo patriarca, e muitas pessoas, a gente já falou disso, eu sei, mas vamos repetir para a gente ter uma compreensão. O Itzahak, na verdade, ele é um Yud, que é 10, que são as 10 provas de Abraão. As coisas não são automáticas, você não vai conseguir chegar em nível de Zorra, em nível de Torá, automaticamente, isso demora tempo. Abraão, ele estava com 99 anos, então ele tinha que chegar
tinha que passar por 10 provas, não era da forma que as pessoas pensam, entram no lugar e vai ser abençoado, você vai passar por situações difíceis, mas você tem que continuar, porque a sua missão não é nesse mundo, você tem que seguir para o eterno. E logo depois você tem o Yud, que vale 10, as 10 provas, você tem o Tsad. O Tsad, ele é 90, que é exatamente a idade de Sara. Ela tinha 90 anos porque ela era uma Tzadket, ela era uma Tsad, como a gente fala nas aulas, tem um Yud pulando aqui nas costas dele, ó, do Nun, e o Nun curvado. Logo nós temos o 8º dia, que foi o 8º dia que ele foi circuncidado. Por quê? Está falando de circuncisão? Não. Porque quando você vem divinar, você vai contando as sefirotes inferiores, você tem 8 sefirotes até aqui embaixo. Então está falando de um período, está falando de tirar o orlado da lua, de circuncidar a lua e você abrir os portais espirituais para a sua vida, para as coisas começarem a dar certo no nível espiritual. E aí, finalmente, a letra Kuf, que é o 100, que é a compreensão das 10 sefirotes e que é a idade que o Abraão vai ter quando o menino vai nascer. Sodoma e Gomorra, que na verdade seria Sidom e Amorra. Vai ter o Shineave, que é o rei de Admá, né? Vai ter o Bexemiave, Mele de Tzim, que na verdade não é Tzivim, mas Sivoim, conforme descrito aqui no Midrashim da Torá. E vai ter o Meler Belá, né, que era o rei de Tsar. Na verdade, a Torá fala desse rei, dessa guerra, e na verdade essa guerra ela é muito mais complexa do que a gente está pensando. Porque Uberá, o rei de Sidom, né, ele tem ali o Beit, que na verdade no começo é uma preposição, por exemplo, em, para, com, etc. Né, ele procurava todo o mal para a humanidade. Okay? Então ele procurava fazer o mal para a humanidade, esse primeiro rei. Né? Já o Berachá, e aí você tem na frente também, né, uma questão aqui de ter essa preposição. Na verdade, quando você pega a palavra final, é rachar, ruim, ele era o rei de Gomorra, né? Amorra. E ele superava o Berá em maldade. Ou seja, ele era muito pior. E ele fazia mal à humanidade e a Deus. Né? Então, ele era um rachá. Já o Sinabe, o rei de Amar, né? Ele era perverso porque ele mudava a palavra do Eterno. Ele mudava aquilo que o Eterno tinha dito e ele pervertia. Ele achava que era diferente de todo mundo. Ele achava que ele era muito especial e que ele podia mudar a palavra do Eterno. O Shenhev, o rei de Netzavim, ele colocava e disponibilizava as partes do seu corpo para quebrar e fazer o mal para as pessoas. Então, todos esses homens, eles tinham, né, esses 4 reis, eles tinham esse defeito, onde eles usavam cada um dos seus poderes para fazer o mal. E por isso é que eles fizeram essa guerra, por isso que eles queriam fazer essa guerra. Essa guerra, na verdade, era uma guerra sobre o mal sobre a pessoa. Já o último rei, não. O último rei, ele tinha mais um acordo militar, né, do que um acordo de concordar com as ideias que se tinham ali. Na verdade, Sodoma e Gomorra era exatamente a sociedade que nós temos hoje. Se não for pior, se a nossa sociedade não sair muito da questão... Está indo trabalhar? Não, com certeza. Muito da questão do que é realmente o que está sendo descrito ali. Essas cidades, vai dizer os Midrashim, elas não tinham a obrigação de seguir as 613 leis. Elas tinham que seguir 7 leis de Noa. Mas quando eles quebraram essas 7 leis de Noa,
eles começaram, então, a decair. Mas o importante que os midrashim vão falar é que eles não quebraram as 7 leis de Lei Noa. Na verdade, o que eles não gostavam era que se fazia caridade na cidade, ou seja, você podia fazer todas as coisas, mas você não podia fazer caridade. Por quê? Toda vez que você criava a caridade, que você ia fazer alguma coisa por alguém, era muito ruim pelos negócios daquela cidade. Porque era muito bom quando você convidava alguém que tinha o seu status e você podia fazer uma boa comida para aquela pessoa. Porque você sabia que se aquela pessoa fosse na sua casa ou em outro momento, ela poderia também fazer o mesmo por você. Então, o interesse dessa organização é que você nunca saía no prejuízo. Você nunca precisava realmente doar nada, porque se eu chamo você na minha casa e te ofereço uma boa comida, um bom jantar, e aí você come e depois você me oferece um bom jantar, ou que seja outra coisa, a gente está usando uma linguagem metafórica, e sempre você pode me oferecer alguma coisa, quer dizer, vai ser muito prazeroso eu fazer a melhor comida para você. E aí, os sábios vão começar. E por que Sodoma e Gomorra, né, Sidom e Amorrá foram destruídos? Já que eles não tinham obrigação, aí já entra uma questão de não serem judeus e não serem obrigados a fazer tícia da carne, né? E aí eles entram, não. Por que eles não fizeram tzedakah? Porque além de eles não fazerem a tzedakah, era proibido fazer a tzedakah. Não tem nada a ver com conceitos sexuais, que foi destruída porque era perversão sexual, ou por aquilo. A questão em si envolvida ali era a questão de você não doar, você não amar o seu próximo, você não entregar o melhor para o seu próximo. E isso no mundo espiritual também existe, porque você pode viver uma vida onde você só baixa para si mesmo, e esse é um dos pecados complicados da Torá. E aí, toda essa configuração vai fazer com que eles doassem sempre com interesse, ou servisse a Deus sempre com interesse. Ou seja, é muito bom eu servir a Deus e eu ter saúde, é muito bom eu servir a Deus e ter dinheiro. É muito bom. Você sabe, tudo é muito bom quando eu me dou bem no final. E a questão da Torá é que você tem que chegar num nível onde você saiba dividir com o seu próximo, onde você torça para que o seu próximo também tenha para dividir com outros, até que toda a humanidade chegue num conceito que é antitese de Sodoma e Gomorra. E aí toda a Torá vai começar uma discussão, onde o próprio Abraham, que era um tzadik, ele olha para Sodoma e Gomorra e vê que ela vai ser destruída, e ele então começa a rezar pelaquela cidade. Ele não se importa se lá tem pecadores, ele não se importa o que as pessoas faziam lá, ele começa a dialogar, se tiver 50, né? 50 dias de Torá, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, até que não existe quantitativo. Ou seja, não existia ninguém ali que pudesse mudar o seu caminho. Não tinha ninguém ali que naquela geração podia gerar coisas boas. E aí o fim é decretado. O cheiro chegou ao céu, não havia o que se podia fazer, o fim é decretado. Gente, shalom, por hoje é só. Muito obrigado por vocês estarem aqui, por vocês estarem